Muito bom dia a todos. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2021. Nós estamos iniciando agora mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu estou muito bem acompanhado, como sempre, ao lado do reverendo Gerson, do presbítero Calil e também do presbítero Jorge. Muito bom dia a todos, irmãos. Muito bom dia, reverendo Paulo. É um privilégio estar com o reverendo Paulo, com o Calil, com o Jorge, e vamos juntos, com muita alegria, adorar ao nosso Deus. Bom dia, reverendo Gerson, bom dia, reverendo Paulo, bom dia ao nosso irmão presbítero Jorge, e um bom dia para a nossa igreja toda que está conectada, participando de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, reverendo Paulo, reverendo Gerson, presbítero Calil. Esperamos, através deste culto, ser um canal de bênção na vida da igreja. Em nome de Jesus. Amém. O culto de hoje oferece a continuidade do projeto sugerido pela IPI do Brasil para esse mês das missões, a nossa igreja. Projeto esse que tem o nome Todos em Missão. Porém, tem um tema específico, tema mais um, que nos traz o desafio de, neste tempo, assumirmos a nossa responsabilidade como igreja missional e proclamarmos o Evangelho, levar a salvação em Cristo Jesus para pelo menos mais uma pessoa, não é? Aquilo que em outros tempos da igreja fora chamado de Projeto Natanael, hoje tem uma releitura importante dada a magnitude do desafio. Como temos feito, a cada domingo temos abordado um tema específico. Já falamos aí sobre evangelho, falamos sobre casa, e hoje o tema será mais perto. Nós podemos olhar para a Bíblia e encontrar ali uma descrição muito clara do nosso Deus como um ser relacional, nos ensinando como igreja a sermos missionais. A Bíblia mostra que na criação do mundo, lá no livro de Gênesis, Deus sempre toma decisões no plural. Em tudo que faz, ele diz, façamos. E por toda a história, o nosso Criador faz questão de manter uma relação próxima com a sua criação. Sobretudo, uma relação próxima conosco, seres humanos. Mesmo nós, seres humanos, sendo separados de Deus pela condição do pecado, Deus não se esquece de nós e faz questão de se relacionar conosco. O Evangelho intensifica este relacionamento, esta ânsia de Deus por estar mais perto de nós, apresentando a Cristo Jesus, o Filho de Deus, priorizando relacionamentos, diálogos, cuidando de pessoas, tendo empatia com todos e mostrando que, como Cristo, ele não veio chamar os sãos ao arrependimento, mas os pecadores, acolhendo-os, ouvindo-os, amando-os. Jesus veio para apresentar o reino de Deus, ou seja, Jesus veio para trazer Deus mais perto de nós. E o convite desta manhã é para que você seja aquele que dará continuidade a esse projeto de Deus, esse projeto de salvação, levando o Evangelho e o amor de Deus mais perto das pessoas ao nosso redor. Isso é ser missional, isso é praticar a missão do reino de Deus sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe. Chamada adoração. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam,
de todos os que o invocam com sinceridade. Com meus lábios louvarei ao Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Texto extraído do Salmo 145, 17, 18 e 21. Convidamos a igreja para esse momento tão especial que é a oração de adoração ao Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, nós louvamos ao teu santo nome pela tua bondade derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor sempre está conosco, seja qual for a situação. O Senhor sempre está do nosso lado, nos amparando e nos carregando em teus braços fortes. Louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa salvação, em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos por tudo, Senhor. Amém, Senhor. Convidamos a igreja a louvar ao Senhor com esse cântico de adoração, Deus Supremo, entoado pelo nosso grupo de louvor. Cantemos. Dos mais altos céus, ao profundo mar, dos confins da terra, te louvamos, Deus, do fraco coração, a mais forte canção. Teu povo te exalta e te louva, Deus, hoje eternamente te adoramos sempre, Deus Supremo, exaltado nas nações, por tuas criações, Deus Supremo, te bendizemos. Dos mais altos céus, ao profundo mar, dos confins da terra, te louvamos, Deus, o fraco coração, a mais forte canção, o teu povo te exalta e te louva, Deus, hoje eternamente te adoramos sempre, Deus Supremo, exaltado nas nações, por tuas criações, Deus Supremo, te bendizemos. Hoje eternamente te adoramos sempre, Deus Supremo, exaltado nas nações, por tuas criações, Deus Supremo, te bendizemos. Dos mais altos céus, ao profundo mar, dos confins da terra, te louvamos,
chamada à confissão. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Palavras extraídas do Salmo 145, versículos 14 a 16. Nós vamos ter um período de oração silenciosa nesse momento, cada um na sua individualidade. Enquanto nós oramos, estaremos ouvindo o cântico Esperança. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós te bendizemos, ó Senhor, porque o Senhor tem sido, ó Deus, o nosso refúgio, o socorro bem presente na tribulação. Neste momento nós queremos colocar diante do Senhor as nossas fraquezas, as nossas necessidades, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor apague as nossas transgressões, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. E esse é o momento do culto dedicado à intercessão. Reunidos como povo de Deus, apresentamos ao Senhor os irmãos que completam mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal. Apresentamos também ao Senhor agora os nossos irmãos e irmãs enfermos. Apresentamos a nossa igreja, a primeira IPI de Osasco, para que realmente ela assuma o seu compromisso de tornar-se uma igreja missional e também pela proclamação do Evangelho em nossa pátria. Os nossos irmãos que completaram mais um ano de vida durante essa semana e que serão lembrados nesta oração,
são os seguintes. No dia 16, completou mais um ano de vida a nossa irmã Daniele Gomes Santiago. Também no dia 16, o nosso irmão Ivan de Paula de Miranda. No dia 16, um casal, né? Está aqui o presbítero Calil e a nossa irmã Andréia, que completaram 13 anos de vida conjugal. No dia 17, a Melissa Marchiori Antunes Rocha. Também no dia 17, a nossa irmã Rosa Natali Parroto. No dia 17 também, mais um aniversariante, a Zildeli Vasconcelos, diaconisa. Dia 19, a Débora Crislane de Oliveira. No dia 19 também, a nossa irmã coordenadora do Colégio Presbiteriano, a Virna Abigail da Silva Ferreira Carneiro. No dia 20, o nosso irmão sanfoneiro, o Aldori Koralski de Queiroz. Também no dia 20, a Fátima Arantes Azevedo Tchê. Vamos então agora fechar os nossos olhos. Eu quero convidá-lo então a me acompanhar nessa oração. Eu tenho certeza que você deve ter outros motivos especiais de oração. Então, se você tem algum motivo especial realmente para apresentar a Deus, faça um gesto simples na presença do Senhor, como uma forma de simbolizar, então, a sua entrega em oração, a entrega do seu coração e da sua confiança totalmente sendo depositado aos pés do Senhor, através da mão sendo colocada no coração, quem sabe ficando em pé, levantando as mãos, enfim, faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração como uma expressão diferenciada de entrega ao Senhor nesta hora. Vamos orar. Pai eterno, Deus de toda misericórdia, Tu és aquele que carrega as dores deste mundo e que contempla com compaixão os enfermos. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor os anime pela Tua palavra, restabelecendo-lhes a saúde como sinal da Tua graça. Também, ó Deus, derrama o Teu conforto, o Teu consolo sobre todos aqueles que, nesses dias de pandemia, perderam os seus entes queridos e necessitam da Tua doce presença, animar-lhes o coração. Pedimos, ó Deus, pelo nosso mundo, enfermo não apenas pela pandemia, mas enfermo das emoções, enfermo, ó Deus, daquilo que tem afastado a alma humana de Deus. Que o Teu Evangelho possa ser proclamado aos quatro cantos desta terra, que a primeira IPI de Osasco não se furte ao seu compromisso de ser missional, de modo relacional, repleto de compaixão e empatia, possa, ó Deus, proclamar a salvação que só há no nome poderoso de Cristo Jesus. Que o Senhor capacite cada membro da igreja, que o Senhor capacite todos aqueles que estão entregando o seu coração e a sua vida no Teu altar, para serem úteis na proclamação da Tua palavra, na pregação do Teu Evangelho, para que realmente sejam eficazes naquilo que foram chamados. Abençoa, Senhor, os irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida, que o Senhor possa derramar sobre todos a Tua graça, a Tua paz, possa dar a eles saúde, discernimento e sabedoria, para que a cada dia contemplem a Tua doce presença a conduzir-lhes pelos caminhos desta vida. Derrama sobre a Tua igreja a Tua graça e a Tua paz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, convido agora a todos para um ato de consagração ao nosso Deus. Deus se entrega a nós na pessoa do Espírito Santo. Vamos responder ao seu amor com o nosso amor, apresentando as nossas oferendas.
E enquanto nós estivermos participando do ofertório, convidamos a todos para cantar um hino de consagração que diz: Brilha Jesus. Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Convido agora todos os irmãos e irmãs para uma palavra de oração. Nós vamos consagrar ao Senhor estas ofertas e também vamos suplicar a iluminação do Espírito Santo para a leitura e para a proclamação da palavra. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós nos ofertamos a Ti, através destas oferendas, que elas sejam utilizadas de acordo com a Tua soberana vontade e produzam muitos frutos para o Teu reino. Que
estas ofertas sejam úteis para a proclamação do Evangelho, para conduzir a palavra de salvação a tantas pessoas que necessitam ouvi-la. E agora, Deus, nós também te rogamos que a atuação poderosa do Teu Espírito se manifeste entre nós, no momento em que vamos fazer a leitura da Tua Palavra. E que o Teu Espírito atue também na nossa mente, no nosso coração, enquanto estivermos meditando no texto da Escritura. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora eu convido os irmãos e as irmãs para a leitura do texto bíblico no qual nós iremos meditar nesta hora. Nós vamos fazer a leitura no segundo livro dos Reis de Israel. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. E nós vamos proceder à leitura dos 14 primeiros versículos. Este texto diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro a uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ele ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram:
se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito. E ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Que Deus nos abençoe na meditação, no estudo destes textos da sua palavra. Meus prezados irmãos e irmãs, há uma história nos evangelhos a respeito de uma pregação de Jesus na cidade de Nazaré. Nazaré era uma cidade na qual Jesus tinha sido criado. Mas quando Jesus começou o seu ministério, ele já não morava em Nazaré. Tinha se mudado para a cidade de Cafarnaum. Certo dia, Jesus retornou a Nazaré. Num sábado, como era o seu costume, ele foi à sinagoga. Ali ele leu um texto do profeta Isaías que dizia assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Os irmãos e as irmãs devem ter notado que esse texto que Jesus leu faz referência a milagres, grandes milagres, milagres fantásticos. Milagre em que os pobres recebem boas notícias. Milagre em que os presos são soltos. Milagre em que os cegos passam a enxergar. Milagre em que os oprimidos são libertados. E ao comentar o texto de Isaías, Jesus recordou então a história do milagre da cura de Naamã. Essa mesma história que nós lemos para a nossa edificação. Isso mostra que a história desse milagre da cura de Naamã foi um milagre de muita importância. O próprio Senhor Jesus valorizou essa história. Eu agora quero convidar os irmãos e as irmãs a examinarmos mais de perto esta história que nós acabamos de ler. A Bíblia começa a contar essa história com as seguintes palavras: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente. Tudo isso quer dizer que Naamã era um homem bem-aventurado. Tinha tudo o que ele poderia almejar na sua vida. Militar, ele conseguira chegar ao posto mais alto do exército do seu país. Ele não era um soldado raso, nem um simples cabo ou sargento. Naamã era o comandante do exército da Síria. Acima de Naamã, não havia mais ninguém a não ser o rei. A nenhum outro militar ele estava subordinado, a nenhum outro militar ele tinha de prestar contas. Somente ao rei ele tinha que dar satisfação. E, além disso, Naamã não era um comandante qualquer.
A Bíblia diz que ele era um comandante respeitado e estimado pelo rei. E a gente precisa lembrar que naquela época os reis tinham uma autoridade divina. As pessoas acreditavam que os reis tinham sido estabelecidos pelos deuses. E isso então significa que, ao ser comandante respeitado e estimado pelo rei, Naamã era considerado um homem valorizado pelo representante dos deuses aqui na terra. E tendo em vista tudo isso, nós podemos concluir que Naamã era muito bem-aventurado. O que será que ele poderia querer mais na sua vida? Nada lhe faltava. Tinha tudo o que queria. Chegar ao ponto mais alto da sua carreira. Ele era o retrato perfeito de um homem bem-sucedido. Entretanto, nem Naamã estava isento de problemas. Nem o famoso Naamã deixava de ter as suas dificuldades. Nem o poderoso Naamã estava livre de angústias e aflições. O fato é que Naamã, com toda a sua glória, com todo o seu poder, tinha um enorme problema. O texto que nós lemos diz que ele tinha uma doença terrível na sua pele. E a palavra hebraica que aparece no texto bíblico a respeito da doença de Naamã é geralmente traduzida como lepra. E naquele tempo, a lepra era uma das piores doenças que existiam. Então, isso deve nos fazer pensar. Nem Naamã conseguiu escapar. Até Naamã, com todo o seu sucesso e poder, também passou por problemas. E eu pergunto, quem é que não tem também os seus problemas? Quem aqui não tem as suas dores? Quem aqui não sofre os seus males? Se até Naamã não escapou da doença, isso serve para indicar que ninguém escapa das enfermidades. Todas as pessoas estão sujeitas às doenças. Mas a história continua, e a Bíblia diz assim: num dos seus ataques contra Israel, os sírios tinham levado como prisioneiro uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Ao ouvirmos estas palavras, nós devemos lembrar que aqueles tempos eram muito difíceis para as mulheres. As mulheres daquela época estavam muito longe de conquistas de direitos sociais que hoje possuem. As mulheres eram consideradas seres inferiores. Elas não davam palpites na vida dos homens. Elas limitavam-se a ouvir e a obedecer. Eram consideradas como propriedade dos seus pais e depois dos seus maridos. Não se acreditava que as mulheres pudessem falar coisas sensatas. Não se achava que elas pudessem dizer coisas sensatas. E é dentro desse contexto que nós devemos ler agora a história de Naamã. O contraste é muito grande. De um lado, Naamã, um homem militar valente,
comandante do exército da Síria. E de outro lado, duas simples mulheres, cujos nomes não chegam nem a ser mencionados. E uma das mulheres não passava de uma menina. Pior ainda, não era uma menina síria. Muito longe disso, era uma menina israelita que tinha sido levada como prisioneira e que não passava de uma escrava. Essa menina era tão insignificante que nem tinha acesso direto ao grande Naamã. O máximo que aquela menina conseguia fazer era falar com a esposa de Naamã. Foi exatamente isso que aquela insignificante criatura que Naamã teve de ouvir no caminho da sua cura. Foi essa menina, escrava, israelita, que sugeriu que Naamã fosse procurar um profeta do Senhor para ser curado. E a história continua. O conselho daquela menina escrava chegou aos ouvidos de Naamã e ele viajou para Israel e acabou chegando à porta da casa do profeta Eliseu. E aí vem novamente um outro contraste. A Bíblia diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Naamã. Contraste evidente, não é? Eliseu não passava de um simples profeta de Israel. Em outras palavras, era alguém que falava e atuava em nome do Deus dos israelitas. Eliseu não vivia na corte. Ele não morava num palácio. Não pertencia àquela camada mais abastada da sua terra. E, de repente, na porta da sua casa, parou Naamã, o comandante do exército da Síria, com toda a pompa e circunstância, com seus cavalos e com seus carros. Se fosse nos dias de hoje, seria como um desfile de automóveis acompanhados de batedores para dar toda a segurança ao comandante do exército. O espetáculo era imponente, grandioso. O mínimo que se esperava de Eliseu era que ele saísse à porta da sua casa e recebesse o ilustre visitante da melhor maneira possível. No entanto, Eliseu não chegou nem a sair da sua casa. Mandou alguém dar um recado a Naamã. Disse que ele deveria ir se banhar no Rio Jordão 7 vezes. E assim ele ficaria curado. Não podia dar outra coisa. O Naamã ficou furioso. Ele chegou a exclamar: eu pensava que pelo menos o profeta viesse falar comigo. Era assim que o Naamã costumava ser tratado, com todo respeito, com toda deferência. Mas o profeta Eliseu o humilhara, nem viera até a porta da sua casa para recebê-lo. Enviara alguém como mensageiro para transmitir um recado. E quando Naamã já estava indo embora, furioso, foram os seus próprios empregados que entraram em cena. E a Bíblia diz que os empregados de Naamã lhe disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Este é o último contraste que queremos destacar. De um lado,
grande e poderoso Naamã. De outro lado, os seus empregados. E a coisa mais curiosa é que foram os empregados que aconselharam Naamã. Mais até do que isso, o que surpreende é que os empregados criticaram o comportamento de Naamã. Os empregados chamaram a sua atenção, recriminaram Naamã por não seguir a orientação profética. Era muito atrevimento, não é mesmo? No entanto, por mais estranho que possa parecer, Naamã ouviu o conselho dos seus empregados, mudou de comportamento, desceu até o Rio Jordão, mergulhou nas suas águas 7 vezes, e a Bíblia termina essa história dizendo assim: Naamã ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Eu não sei se os irmãos e as irmãs perceberam, mas eu procurei chamar a atenção de todos para alguns contrastes. Isso mesmo. Essa história é uma história em que aparecem 2 lados. 2 lados que não combinam, 2 lados que parecem que não se encaixam, 2 lados contraditórios. Primeiro contraste: Naamã era um homem poderoso, mas também alcançado pelo sofrimento. Era um militar extremamente bem-sucedido, mas tinha uma terrível doença na sua pele. Poderoso Naamã era um homem fragilizado pela doença. Segundo contraste, quem conduziu Naamã a um processo de cura não foi nenhum médico famoso da corte da Síria. Naamã não recuperou a sua saúde graças a uma vacina produzida pelos cientistas do seu tempo. Ao contrário, quem começou a conduzir o processo da cura de Naamã foi uma menina, uma simples menina que não passava de uma escrava. Terceiro contraste: o poderoso Naamã, com toda a sua glória, com seus carros e cavalos, chegou à casa de um simples profeta, que nem saiu para recebê-lo com toda a honra que Naamã merecia. Ao contrário, o profeta mandou alguém ir falar com Naamã e transmitir-lhe um recado. E o quarto e último contraste: para decidir banhar-se nas águas do Jordão, o grande Naamã teve de ouvir a crítica e o conselho dos seus próprios empregados. Foram os empregados que criticaram a postura do comandante do exército da Síria. Naamã curvou-se diante do conselho dos seus subalternos. E foi então, depois de todos esses contrastes, que Deus concedeu a graça da cura a Naamã. Deus fez com que a sua carne se tornasse firme e sadia como de uma criança. Depois que ele ouviu uma escrava, um profeta e os seus próprios empregados. Mas tudo começou com uma menina escrava, uma simples menina, que conduziu Naamã para o restabelecimento da sua saúde. Isso é inspirador, meus irmãos e minhas irmãs. E isso serve para nos ensinar que cada um de nós pode ser um instrumento nas mãos de Deus, como aquela simples menina. Cada um de nós pode conduzir mais uma pessoa à salvação em Cristo Jesus.
como aquela simples escrava. Jesus continua dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, a fim de que cada um de nós possa conduzir pelo menos uma pessoa para junto, para perto do Senhor. Que cada um de nós diga pelo menos para uma pessoa: Deus está perto, na pessoa de Jesus. Venha a Jesus. Amém. Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. Mas como crerão em quem nunca ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Hora de agir, a missão cumprir, o evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o evangelho proclamai. Proclamai. Na, 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 na. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. No amor de Deus temos confiança, sua fidelidade, nossa segurança, para nos levar, trevas dissipar, o evangelho proclamar. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder
E assim nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto. Convido a todos que me acompanhem, orando juntos, a oração que o Senhor nos ensinou, e em seguida estaremos sendo despedidos através da bênção impetrada pelo reverendo Gerson. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Gente de todas as partes desses Brasis, de um Brasil tão grande, gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de nos dar segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de nos dar segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita, igreja abençoada, essa igreja de Jesus. Pode ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol, um baião, macaxeira ou pinhão, tainha, dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e partilhamos o mesmo pão. Somos igreja amada, família unida em uma só missão. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI